Conhecer o passado para compreender o presente, a frase que vem sendo cada vez mais falada e foi inclusive tema de redação da segunda fase do vestibular da FUVEST deste ano agorinha, aponta que conhecer a história do Brasil pode ajudar a gente a entender por que estamos vivendo crises que vão além da política e econômica. Eu diria também, vivemos uma crise moral, ética. Sobre este assunto, a gente tem um livro para mostrar para vocês, que é o livro chamado A Criação do Brasil, 1600-1700, do jornalista e cientista social Thales Guaraci, que está comigo aqui no estúdio. Thales, muito boa tarde para você. Boa tarde, prazer estar aqui. O prazer é meu poder falar sobre essa obra tão bacana, O livro traz detalhes do contexto histórico e social do nosso país nesse período, 1600 a 1700, mostra a criação da sociedade brasileira. Quando a gente entende de onde a gente veio, através de um relato com tantos dados, com tanta pesquisa, a gente consegue transformar quem somos quando a gente pensa em sociedade, em grupo? Sim, acho que nós estamos num período de mudança, de necessidade de mudança. Acho que nós compreendemos que o Brasil chegou num ponto que não pode continuar como está. Mas para que a gente possa fazer isso, é importante entender um pouco a nossa natureza. Quem somos nós? Assim como a gente muitas vezes não entende por que estamos em crise, vai procurar na nossa infância as razões, né, das nossas crises, eu acho que com os países, as nações, acontece a mesma coisa. Esse estudo que fiz faz parte desse esforço de entender as nossas origens, os nossos problemas e como nós podemos mudar. O que esse período específico, 1600 a 1700, tem de tão especial e de tão importante para talvez entender onde está a chave do que a gente está vivendo hoje? Talvez porque nele esteja a origem dos nossos problemas, é justamente aquilo que muita gente não gostaria de ver diferente. É o período de formação, por exemplo, da elite brasileira, uma aristocracia que não era nem fiel a Portugal, mas não era fiel à Espanha, porque a Espanha passou a dominar Portugal e também o Brasil nesse período. Os holandeses que invadiram o Nordeste, não porque era mais português, mas porque era espanhol e eles eram inimigos na Europa. Então, esse período é muito rico politicamente, é rico também na formação religiosa do país, com a chegada dos protestantes, o combate aos índios que eram hereges, e dessa forma os próprios portugueses acabaram se inimizando com os jesuítas, porque queriam entrar na América Espanhola e havia uma grande resistência. Então houve perseguição da Inquisição aos portugueses nas cidades espanholas. Isso tudo acabou sendo jogado para baixo do tapete da história brasileira. Os portugueses, na tradição portuguesa, não queriam falar muito sobre esse período porque eram dominados pela Espanha. Os espanhóis também tinham um pouco de vergonha disso porque perderam Portugal. Mas esse período é essencial para entender como surgiu no Brasil uma sociedade própria e uma resistência da elite a qualquer tipo de dominação e que passou a se preservar, fazendo com que sempre os mesmos estivessem no poder, misturando o poder público com os seus negócios, utilizando o poder do Estado em benefício próprio e se protegendo da coroa portuguesa, sobre a qual a elite brasileira passou, inclusive, a ter certa influência. Quando a gente pensa na relação da elite brasileira com o Estado, com o governo, isso está muito amarrado desde aquela época. Quando você fala a formação da elite brasileira, é a formação de um povo brasileiro que não é só o índio. Já tem as misturas, já tem os grupos formados e eles vão se formando, é isso? Como com poderes específicos dentro de cada região? Sim, o brasileiro sabe muito pouco sobre o brasileiro. Você provavelmente, hoje é fácil fazer o teste de DNA e a gente hoje começa a descobrir, por exemplo, o quanto que tem de índio no sangue do brasileiro. Poucas pessoas aqui não terão sangue índio. Nessa época havia cerca de 150 mil europeus para mais de 4 milhões de índios no território que era do Brasil e que em 200 anos passaram a ser 2 milhões, mas ainda assim era muita gente. Sim. O português se casava com a Índia, isso entrava na cultura. E muita gente não entende muito o brasileiro. Por exemplo, o índio não faz poupança, não pensa no amanhã. O brasileiro não economiza, compra sua geladeira, depois que tá sem dinheiro, fica como estava. O brasileiro não obedece muito à lei, não trata o poder como se a corrupção fosse algo normal. O jeitinho brasileiro? Você vê, na sociedade indígena, o chefe é chefe porque ele distribui presentes.
e o índio espera do chefe que lhe dê presentes. Isso para o índio não é corrupção. Não é propina. Não é propina, isso para eles é normal. Uhum. Então, acho que existe ainda hoje na sociedade brasileira uma percentagem muito grande de gente que espera benesses do governo, do poder público, como se fosse obrigação, sem pensar que, na verdade, quem faz o país é a sociedade. Nós é que devemos fazer algo pelo bem público, né? Então, acho que essa mudança de mentalidade vem também um pouco do entendimento de quem somos nós, de onde viemos. E o brasileiro se acostumou a pensar que o índio, por exemplo, é algo do passado, é nome de rua. Não pensa no índio como parte da sociedade brasileira. A tradição portuguesa quis esconder esta fase, jogar isto para trás como se fosse vergonhosa ou tivesse acabado. E, na verdade, ela está no meio de nós. Eu acho que esse esforço de mudança, ele passa pela sociedade, pela educação, né? Platão já dizia que não adianta você ficar fazendo leis que não são obedecidas, que o que muda realmente o comportamento é a sociedade, por meio da educação, do entendimento de quem somos nós, dos nossos problemas e o que precisamos mudar. Sem isso, não há mudança. Você falou alguma coisa interessante nessa conversa sobre a elite ou aqueles que sempre estiveram no poder se perpetuar no poder. A gente viu no ano de 2018, mais no segundo semestre, uma briga muito grande na campanha eleitoral e as pessoas falando que desejavam ver a mudança, que queriam ver uma mudança. E a gente vê que não é bem assim que funciona na máquina pública. Isso é uma coisa que já se observava lá atrás. Sim, o sistema eleitoral brasileiro já naquela época era baseado no sistema mais antigo do mundo, que foi inventado por Dom João III. Era um sistema de pelouros. Os homens bons, que eram aqueles que viviam na Câmara dos Vereadores, que dirigiam as cidades, eram escolhidos sempre entre eles mesmos, porque eram nomeados pela coroa. Os vereadores eram escolhidos por sorteio, em bolas de sebo, punham um papelzinho lá dentro, mas eram sempre entre eles. E desde então, essa elite brasileira que se formou aqui se acostumou com a ideia e transformou isso em um mecanismo político para se perpetuar no poder. Então, você olha hoje, nós atravessamos vários sistemas políticos, passamos da colônia para o Império, do Império para a República. Na República já tivemos diferentes democracias e ditaduras. E hoje você tem um Congresso onde 70% dos ocupantes são parentes, filhos prepostos de empresários e políticos tradicionais. Continuamos escolhendo entre os mesmos. O sistema político é feito para que você escolha entre os mesmos. O tempo na TV, o fundo partidário, tudo vai sempre para os mesmos. É muito difícil você renovar a política, Sim. que seria o objetivo da democracia, dentro de um sistema que só te permite escolher entre os mesmos. Então, eu acho que esse vício vem da origem. Não é também uma coisa simples de resolver. E para quebrar isto, nós precisamos, primeiro, de uma crise, talvez como a que nós estamos, né? Porque a crise é que faz a necessidade da mudança. E segundo, um pouco de consciência de que a gente precisa entrar num outro estágio. Nesses 500 anos de Brasil, outros países do mundo fizeram revoluções importantes. Sim. Na Europa mesmo, nessa época, a Europa era paupérrima, as pessoas não tinham esgoto na rua, não existia democracia. Tudo isso foi construído nesse mesmo período em que o Brasil foi construído também. E outra, grandes potências cresceram muito, se transformaram em grandes potências após guerras terríveis, né, em períodos ainda muito menores do que 500 anos. A transformação é possível. Então, a história do Brasil também é violenta, como você poderá ver nesse livro. Ela é feita de guerra, mas no sentido da preservação de privilégios, não da transformação de uma sociedade de castas em algo mais democratizado, que você pode ter uma população onde existam menos diferenças sociais. Menos desigualdades. Menos desigualdade. Então, acho que hoje esse debate, por exemplo, agora vai acontecer o debate da Previdência, em que você tem um grupo pequeno de marajás que tem grandes privilégios, um número muito grande de pessoas que pagam a conta e, no final, quando se aposentam, não podem ficar satisfeitos com o que recebem. Sim. Então, nesse momento, é preciso quebrar esses vícios, essas amarras
que vem dificultando o progresso do Brasil, para que a gente possa entrar realmente num sistema mais organizado. Uhum. Eu achei interessante você falar sobre o Brasil também ter sido forjado em guerras, né? A gente tem uma tendência a achar que o brasileiro é caloroso, é amoroso, é o país do samba, do futebol, né? A gente é legal pra caramba, né? Mas nós temos um passado e um presente também, que quando o negócio esquenta, é facada em candidato, que é o que a gente vê por aí. E assim, a gente observou muitos momentos de extrema violência no passado brasileiro, né? Isso, quem somos nós? Somos um povo alegre do futebol ou somos um povo belicoso e a gente finge que não é? Eu acho que o brasileiro é alegre, mas também não pode deixar de lado o fato de que nós temos um lado bastante violento que vem da nossa origem. Quando surge a discussão política e tal, a faca aflora. Pois é. Isso existe desde aqueles tempos. Alguns personagens da história do Brasil, por exemplo, quando você vai olhar de perto, são terríveis. Por exemplo, o Raposo Tavares era considerado pelos padres os jesuítas o verdadeiro diabo. Eles faziam na entrada para o sertão, eles atacavam as missões jesuítas para escravizar os índios. Havia campos de concentração com até 5.000 índios. Desses, menos de 20% chegavam a São Paulo, em 40 dias de viagem. Quando o índio cansava, não conseguia acompanhar, eles iam presos em gargalheiras de ferro, em grupos de 8, como está no livro. Os jesuítas que seguiam a tropa caminhavam sobre uma cama de corpos, porque eles nem sequer soltavam os índios para matar, eles decepavam a cabeça, decapitavam os índios. Então, iam abandonando os corpos no caminho. Essa violência brutal foi denunciada. Os jesuítas fizeram com que a Inquisição intimasse Raposo Tavares e outros paulistas a ir a Portugal. Mas foi feito um acordo pelo governador do Rio Grande do Sul, que pediu apoio dos jesuítas para combater os holandeses no Nordeste, e com isso eles ganhariam um indulto. Eles nunca combateram de verdade, porque houve uma guerra marítima, uma guerra naval de posição. Eles acabaram sendo desembarcados e voltaram a pé do Rio Grande do Norte para São Paulo. Mas estavam perdoados e voltaram a fazer as coisas do jeito que eles já faziam antes. Então, vejam como é o funcionamento das coisas, né? E outros personagens políticos já mostravam um pouco dessa índole também, que mistura a violência com o poder político. Tem um homem muito importante que nem é falado nas escolas, nos livros escolares, que é o Salvador Corrêa de Sá, que é o homem que retomou para Portugal as colônias da Holanda, que tinham sido tomadas de Portugal, de onde vinham os escravos negros na África. E era também o homem que incentivava a guerrilha no Nordeste, praticamente retomou o Império Português para Portugal. É parente do Mendes de Sá? Ele era sobrinho neto do Mendes de Sá, mas era espanhol. Essa é uma das coisas, nascido em Cádiz. Essa era uma das coisas pelas quais ele não aparece muito na história do Brasil, porque é estranho você dizer que quem retomou Portugal para Portugal e restabeleceu a colônia brasileira foi um espanhol, né? Então, isso foi deixado um pouco de lado na história. Mas é um personagem interessantíssimo. E era acusado de corrupção, de vender bens com dinheiro do público a preços superfaturados para fazer obras. Tinha fazendas no Chile, na Argentina, na própria Espanha. Foi acusado também de favorecer ou acobertar a invasão dos paulistas no interior, onde eles faziam uma razia nas missões espanholas. Então, era um personagem controverso, casou uma sobrinha com o governador do Paraguai para poder fazer negócios lá e chegar às minas de Potosí, né, onde vinha a prata, a grande riqueza naquela época. Então, você vê que existiam já personagens que têm muito dessas características que nós vemos hoje no empresariado brasileiro, que é gente que não respeita muito a lei, ou só fala da lei quando ela está desfavorável, quando está a seu favor, tudo bem, critica-se o político da vez, mas quando você chega lá, é a sua vez, você faz a mesma coisa. Então, eu acho que isso tudo está na hora de darmos um fim, né? Me parece que já está ficando urgente. Depois de 500 anos, se a gente não muda, estamos atrasados. Temos que passar de fase, né, Thales? A gente tem que mudar de fase, digamos assim. Já chega o que a gente viveu até agora. Ok, a nossa história está aí. Vamos olhar para isso,
né? E vamos trabalhar em cima disso, vamos sair desse lugar, porque senão realmente vai ficar mais quantos anos numa situação dessa, Mas né? eu só queria dizer uma coisa. Claro. Embora a gente possa fazer essa crítica, é certo que o Brasil só foi conquistado graças a essa índole brasileira, que tem um pouco realmente de selvagem, de brava, de valente e de quebrar limites, romper barreiras. Eu acho que isso foi importante para a formação brasileira. Só que é preciso controlar isso um pouco com uma certa civilidade. Acho que essa mistura é que poderia transformar o Brasil realmente na potência que todo mundo sonhou e que nós também desejamos. E que nós temos espaço para ser. Sem dúvida. Thales Guaraci, jornalista e cientista social, que escreveu esse livro aqui, muito bacana. Muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. E eu espero que essas transformações aconteçam e que seu livro ajude quem está em casa a entender um pouquinho melhor da história. Muito obrigada. Muito obrigado a você.